Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Olá, bem-vindo a esse podcast. Eu sou a Jussara Dantas e conversaremos um pouquinho sobre comunicação perversa. O que seria essa comunicação perversa? Um tipo de abuso psicológico. Sim, seria um abuso emocional. É quando toda a comunicação da pessoa é realizada com brincadeiras que são ofensivas, são negativas, são vexatórias, e isso é algo constante. Às vezes é uma brincadeira que vai diminuindo o corpo, a atitude, a postura do outro e vai minando a autoestima dessa pessoa. A capacidade dela de defesa vai minguando, vai desaparecendo. Isso é extremamente negativo. E eu não posso falar de amor numa relação assim. Jung tem uma frase ótima. Ele fala que onde o amor impera, não há desejo de poder. E onde o poder predomina, a falta de amor. Um seria a sombra do outro. Então, as relações não podem ser de poder. Então, a gente tem sim que tomar cuidado com a nossa comunicação. Quando a ironia é frequente, quando o escárnio é frequente, quando o gosto do outro não tem valor nenhum, quando eu desmereço, quando eu vou fazendo isso com muita frequência, eu vou minando a força, eu vou minando a autoestima da outra pessoa. Então, são detalhes pequenos na comunicação diária que vão incomodando, vão irritando. E isso acaba sendo extremamente tóxico para a pessoa. E é contínuo. Às vezes começa com uma simples falta de respeito e continuam ali os ataques contínuos. É tóxico e às vezes essas pessoas acabam sendo idolatradas, acabam sendo bem vistas, porque fazem isso com uma pessoa, mas com as demais não agem normalmente. Parece que a pessoa tá louca. Não. Então, pera lá. Você está numa relação que existe esse tipo de comunicação, que você está incomodado, fica sem forças, às vezes a pessoa até duvida dela mesma. Nossa, mas será que é por mal que fulano fala isso? Será que é sem querer? Não, para. Não é sem querer. Dá para saber pelo olhar, pela postura, quando a pessoa dói, quando incomoda, quando tá ruim. E se a pessoa continua mesmo assim, infelizmente ela tá machucando. E eu não tenho que ficar sentindo, sofrendo tudo isso sem me defender. Então é importante ensinar as crianças desde cedo a se comunicarem sem esse abuso, sem essa agressão, sem essa violência. Então, eu não tenho que ressaltar os defeitos, as dificuldades da outra pessoa. Não. E para sair dessa situação é parar, olhar para si mesmo. Não, peraí, eu tenho qualidades positivas, eu não tenho tudo ruim, não é assim como está sendo falado. Converse com outras pessoas que te ajudem a pensar melhor. Se tiver muito difícil, pede ajuda, faz um tratamento. E tanto o tratamento psicológico como espiritual, porque a pessoa vai ficando tão ruim que não entra numa boa sintonia. Pode atrair irmãozinhos que pensam e sentem da mesma forma, que também não estejam bem. Então, procura um tratamento, mas olhe suas qualidades, escreva, se isso te ajudar a pensar melhor, escreva aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de positivo. Lembre-se que você é um espírito que está preparado para essa encarnação, tem um monte de coisa legal para realizar e que não pode ficar focando só no negativo ou algo que alguém está te apontando. Essa relação está tóxica, como eu mudo isso? Não dá para mudar? Será que eu tenho como me afastar? Tem como melhorar? Tem como
buscar algum tipo de intervenção, isso é importante. Então, a gente precisa se dar conta da nossa importância, do nosso papel e não aceitar que fiquem nesse tipo de comunicação tóxica atrapalhando o nosso processo evolutivo. Então, para lá. Olha aquilo que você tem de bom, veja o que você pode fazer e busque soluções, mas não fique sofrendo sozinho. Peça ajuda, peça socorro, não deixe sua autoestima ir diminuindo cada vez mais e não ache que você não tem razão. Tem sim. Um grande beijo, ótimas reflexões e não se esqueça, cuide de você, se olhe com amor, com carinho, com cuidado, busque ajuda, seja melhor. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.